Senhores da mesa, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, telespectadores da TV Câmara, internautas, o nosso bom dia. E na presente data de 29 de março, às 9 horas e 13 minutos, para darmos início à 9ª sessão ordinária do ano de 2017. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação da presença. Estão presentes os vereadores Abner de Madureira, Lucimar Ponciano, doutora Márcia, Aderbal Sodré, Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Paulinho do Esporte, Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, Sônia Patas da Amizade, e o vereador Fernando da Ótica Original. São esses vereadores presentes, há quórum suficiente, presidente, para essa sessão. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade, aqui servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. E solicito também um pouco mais de silêncio da plateia, porque está atrapalhando a gente aqui. Muito obrigada. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, por ser aniversário da cidade de Jacareí, no dia 3 de abril, também ouviremos e cantaremos o hino da cidade de Jacareí.
Agora peço ao vereador Paulinho dos Condutores que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia a todos. O que habita no abrigo de Altíssimo morará sobre a sombra dos Onipotentes. Direi ao Senhor, esperança minha e castelo meu, meu Deus, quem confio, porque Ele te livrará do laço do alcaçador, da peste destruída. Com suas penas te cobrirá, e deixo de suas asas estarás seguro. Século e proteção, a sua verdade, não temerás o terror noturno, nem será que voe de dia, quem pestilencia que ande na escuridão, nem moradade que no meio do dia destruirá. Cairão ao teu lado, 1.010.000 à rua direita, à sua direita, mas a ti não chegará. Certamente com os teus olhos olhará e verás a redistribuição dos ímpios, porque puseste ao Senhor, que é minha esperança. Conforme previamente comunicado aos nobres vereadores,
a senhora Ana Luísa do Patrocínio, integrante da Academia de Letras, Academia Jacariense de Letras, inscreveu-se em nome da própria academia para usar a tribuna desta casa na presente data. Para que não tomemos o tempo da senhora Ana Luísa, requeiro à plenária que o horário da tribuna possa ser neste momento. Há alguma objeção? Então, solicito e convido a senhora Ana Luísa do Patrocínio, integrante da Academia Jacariense de Letras, a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa para tratar do tema a importância das mulheres do povoado na criação da Vila Jacareí. E aproveitando e encerrando o mês das mulheres e também comemorando o aniversário da cidade de Jacareí, que completa 365 anos. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar a respeito da importância das mulheres na criação da Vila de Jacareí. E aí eu vou contar para vocês duas histórias. Uma de uma senhora nobre de Portugal e outra das mulheres anônimas que fizeram parte da criação da Vila de Jacareí. Todos vocês, vocês devem se lembrar, na escola, que Martim Afonso de Souza foi o primeiro capitão da Vila de São Vicente. Né? Foi ele que criou a Vila de São Vicente, a Vila de Santo Amaro, e abriu caminho também para a criação da Vila de São Paulo. O que acontece? Quando ele falece, ele não deixa filhos. Os filhos dele já tinham falecido, só tinha alguns herdeiros colaterais. 2 herdeiros desses foi a Condessa de Vimieiro e o primo dela, que era o Conde de Monsanto. O que acontece? Pela lei portuguesa, a mulher ela não podia herdar. Ela só podia herdar os herdeiros masculinos. E o que aconteceu? O Conde de Monsanto ficou com a capitania de São Vicente e a Condessa de Vimieiro só restou a Vila de Itanhaém. Foi o que ele deu para a prima, né? Ele cedeu a Vila de Itanhaém. O que acontece? A capitania de São Vicente, na época, ia do Porto de Paraty até Paranaguá, no norte do Paraná. Era enorme a extensão de terras. E coube, por causa da lei portuguesa, né, que só os homens podiam herdar, para a Condessa de Vimieiro só ficou a Vila de Itanhaém. E o que acontece? Para compensar essa perda, né, porque ela só ficou com um pedacinho de terra só, se comparado com o que o primo dela recebeu, ela promove, nas palavras, e não são minhas palavras, mas sim as palavras do historiador Sérgio Buarque de Holanda, a maior expansão bandeirante da história da capitania de São Paulo. O que ela começa a fazer? Ela começa a patrocinar bandeirantes para que venham expandir a Vila de Itanhaém. E o que acontece? Como eles exportavam pelo Porto de Paraty, para que lado foi a expansão? Para o que hoje nós chamamos de Vale do Paraíba. Essa é a ligação, né, da Condessa de Vimieiro aqui com a gente. Por quê? Porque ela dá as terras, ou ela ajuda e patrocina um certo bandeirante chamado Jacques Félix. Jacques Félix veio a ser o fundador da Vila de São Francisco das Chagas e Tabatié, também conhecido por Taubaté, que é a primeira vila do Vale. Então, ela abre a expansão aqui para o nosso Vale do Paraíba. E, progressivamente, o que acontece? Ela começa a se formar aqui, pessoas vão vindo para cá, e começa a Vila de Taubaté, em 1640, a Vila de Guaratinguetá, em 1646, e, por volta aí da segunda metade de 1640, uma povoação que pertencia a Mogi das Cruzes, né, começa a se formar na margem direita do Paraíba. Essa povoação, que ainda não era uma vila, era uma povoação, era a povoação da Vila do Paraíba.
E aí começa os bandeirantes, né, eles estabelecem uma pousada, um pousinho, como eles chamavam na época, para descanso dos animais, para descanso das próprias pessoas. E aí começa a se formar um núcleo aqui, que era dependente de Mogi das Cruzes. Aí nós passando, né, depois de falar de como que foi a expansão para o Vale do Paraíba, a contribuição da Condessa a gente não pode nem falar em contribuição da Condessa de Vimieiro, porque, na verdade, foi uma ação decisiva dela que faz com que o bandeirantismo se volte para o Vale do Paraíba. É mais do que uma contribuição, é uma ação direta dela. E aí o que acontece? Aqui, no caso, está se formando uma povoação aqui na margem direita do Paraíba, e aí, num determinado momento, se começa a estabelecer famílias aqui. E essas famílias, elas não tinham um padre aqui, não tinha uma pessoa que pudesse administrar o batismo para essas crianças que estavam nascendo nessa povoação do lado direito do Paraíba, chamado de Vila da Paraíba. E aí o que acontece? Aí agora nós vamos falar da outra ação das mulheres, a ação de pedir aos seus maridos ou instigá-los a ir até Mogi das Cruzes para que fosse feito aqui, se criasse uma capela e o Pelourinho e se levantasse uma vila. Essa vila, por quê? Porque como essa povoação dependia de Mogi das Cruzes, nós tínhamos, né, a povoação que estava aqui, nós tínhamos que ir a Mogi das Cruzes, fazer o batismo, assistir à missa, se precisasse de alguma coisa do ponto de vista judicial ou da Câmara Municipal de Mogi, tinha que ir direto a Mogi, não tinha outro jeito, e o caminho era muito, muito complicado. Até hoje é uma estrada, a estrada de Mogi é complicadinha mesmo, é uma distância boa entre Jacareí e Mogi. E aí o que acontece? As mulheres instigam, né, no dizer do historiador, o professor Benedito Sérgio Lencioni, elas ficam no pé dos maridos para que estes vão a Mogi para pedir que esse povoado que estava se formando aqui na margem direita do Paraíba se transforme numa vila. E é isso que acontece. Em novembro de 1653, uma comitiva, em que aparece apenas o nome dos homens, né? Vale lembrar que era uma época, e aí, de um certo modo, ainda é uma época masculina, e quem escrevia a história eram os homens, e quem assinava as petições eram todos homens. Então, a presença feminina é inferida de forma indireta, né? Infelizmente, não há um nome, essas mulheres são anônimas, a gente não sabe quem era e quantas eram. Mas elas instigam os seus maridos a irem a Mogi das Cruzes fazer o pedido da vila. Em novembro de 1653, o capitão Mor, Bento Ferrão Castelo Branco, capitão Mor de Mogi das Cruzes, vem até Jacareí observar o sítio e ver o tamanho, né, deste lugar, se ele é próprio, se ele é salubre, para que se constitua uma vila. E aí, ele observando, ele percebe que sim, você tem um sítio bom, um lugar ótimo para se fazer, continuar essa povoação, vale a pena continuar essa povoação. E aí ele vê também, e isso é uma coisa que está no documento de elevação de vila, que há pessoas suficientes para se fazer um núcleo aqui na cidade, aqui na vila, né? E aí o que acontece? Ele manda lavrar a ata de criação de Vila de Jacareí, requerendo a criação da Câmara Municipal, do Pelourinho e de uma capela, para que se possa fazer os batizados. É dessa forma, em 26 de novembro de 1653, que a Vila de Jacareí surge. Ela é a terceira vila do Vale do Paraíba, a 14ª do estado de São Paulo. E essa é, assim, falar em contribuição, na verdade, não é bem a palavra, é a ação direta das mulheres. Algumas com certo poder, com o título nobiliárquico, como o caso da Condessa de Vimieiro, né,
que, sendo preterida no seu testamento, na sua herança, não se contenta com o que ela recebe e expande essa herança dela através, como repito as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, a maior expansão bandeirante do estado de São Paulo, ou seja, todo o Vale do Paraíba se abre para a colonização através da atitude da Condessa de Vimiero, ao dar a Sesmaria, a Jacques Félix, para que ele possa fundar Taubaté. E, ao mesmo tempo, né, fora a contribuição dessa mulher que era de uma condição social superior, né, ela era nobre, tinha título nobiliárquico, você tem também a contribuição dessas mulheres que nós não sabemos o nome, mas que, através de sua atitude, através do companheirismo com os bandeirantes, vivenciando, cuidando das propriedades, né, das terras que estavam sendo aqui cultivadas, elas, junto com seus maridos, embora o nome delas não apareça na documentação, mas, através delas, é fundada a vila de Jacareí. Eu termino, Lucimar, falando da nossa importância. Mesmo quando a gente quando não aparece na documentação, mas uma leitura, uma interpretação do texto nos dá a importância das mulheres na fundação e na história de Jacareí. E eu termino falando sobre isso, saudando o 3 de abril, que, na verdade, é a data de elevação de cidade, né? Na verdade, o 3 de abril, que a gente vai comemorar segunda-feira, é a data de elevação de cidade, através do decreto número 17, de 3 de abril de 1849. E termino saudando as mulheres pela mais do que sua contribuição, na verdade, a sua ação direta na elevação de vilas, seja através da Condessa de Vimiero, seja através das mulheres que, anonimamente, né, tiveram a ideia de fazer deste povoado, à margem direita do Paraíba, a vila e a cidade que hoje nós conhecemos. Muito obrigado. Então, agradeço a presença, a troca de conhecimento da historiadora Ana Luísa e também a Academia de Letras que escreveu para usar a tribuna, e já acolho o presidente da Academia, o Veloso, que está presente na Assembleia, e o demais público. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocolada por esta sessão. Moção número 142. Congratula o Jacareí Rugby por ter se sagrado o melhor time brasileiro na temporada de 2017, tendo conquistado o título de campeão brasileiro de Sevens invicto. Autoria, vereador Aderbal Sodré. Moção número 143. Agradece ao deputado estadual, pastor Cezinha de Madureira, pela visita feita ao nosso município, demonstrando grande interesse em apoiar as questões relacionadas à área da saúde, principalmente. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nossos agradecimentos ao deputado estadual, pastor Cezinha de Madureira, pela visita feita a Jacareí no dia 20 de março do corrente. Em reunião com o prefeito Isaías Santana, o nobre parlamentar ficou a par das demandas do município e manifestou especial interesse pelas questões relacionadas à área da saúde. Eleito em 2014 com expressivos 105.521 votos, sendo 1.937 votos em Jacareí, o deputado estadual pastor Cezinha é atualmente o principal representante da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sempre lutando em prol dos menos favorecidos. No ensejo, reconhecendo o grandioso trabalho desse digno parlamentar em favor da população de nosso Estado, pedimos a Deus que continue orientando e abençoando o seu mandato, bem como sua família e seu ministério. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa
que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 29 de março de 2017, autoria vereador Abner de Madureira. Moção número 144. Congratula o atleta Luiz Fernando Rangel, da Academia Destaque Jacareí, com cumprimentos extensivos ao mestre de Hapkido, Márcio Souza, pela conquista do título sul-americano de defesa pessoal, obtido no último dia 19 de março, autoria vereador Aderbal Sodré. Moção número 145, moção comemorativa ao Dia do Circo, celebrada em 27 de março. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Circo, celebrado em 27 de março. A data comemorativa foi criada em homenagem ao palhaço Piolim Adelardo Pinto, que comandou o circo Piolim por mais de 30 anos. Um de seus maiores sonhos era montar uma escola circense para manter viva as tradições culturais do circo, porém, ele morreu antes de sua concretização, aos 76 anos de idade, no ano de 1973, mas deixou um grande legado para que outros artistas deem continuidade a esse sonho. Parabenizamos todos os palhaços de Jacareí, na pessoa de João Gonçalves, Dr. Tintim, coordenador dos Doutores Coloridos e toda a sua equipe, Roberto Moreira Cordeiro e Ronaldo Moreira Cordeiro, Faísca e Fumaça, Marcos Antônio Alves de Siqueira, Torresmo, e Ednilson Aparecido Moraes, Pipoca. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 29 de março de 2017, autoria vereador Fernando da Ótica Original. Moção número 146, parabeniza a equipe principal do Jacareí Rugby pela conquista do título de campeã brasileira Super Sevens 2017, obtido em 19 de março do corrente. Autoria vereador Paulinho do Esporte. Moção número 147, congratula a doutora Rosana Gravena, secretária de Saúde do município de Jacareí, pelo êxito na discussão da temática da política da saúde das mulheres, abordada na primeira plenária municipal de saúde da mulher. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 148, congratula o senhor Raimundo de Moraes Silva, o mestre Raimundinho, fundador do grupo de capoeira Angola Filhos do Sol, pela realização da 17ª roda homenagem de capoeira em memória ao mestre Paulo dos Anjos. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 149, congratula a Associação Esportiva Jacareí Rugby, na pessoa de sua presidente, a senhora Regina Fátima da Silva Costa, pela conquista da principal competição nacional da modalidade olímpica de rugby, o Super Sevens. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 150, congratula o senhor Valdir Capucci, o major Ismael Xavier, o senhor Edson Aníbal de Aquino Guedes, o jovem João Vitor e demais colaboradores pela criação e manutenção do projeto de voluntariado Vô na Vó. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 151, congratula o padre Rafael Emígio Pereta, que com 80 anos persevera na missão de sacerdote na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Emília. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 152, registra o transcurso do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. A data criada em 2008, por meio de um decreto da ONU, Organização das Nações Unidas, pede mais atenção ao autismo, transtorno cuja incidência em criança é mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes juntos. Nesta data,
Vários prédios e monumentos ao redor do mundo recebem iluminação na cor azul, escolhida para representar o autismo pelo fato da síndrome ser mais comum em crianças do sexo masculino, na proporção de 4 meninos para 1 menina. Feito este registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 29 de março de 2017, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. São só essas as moções, senhora presidente. Solicito ao segundo a secretária que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 118, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição dos postes de madeira existentes de fronte dos números 43 e 63 da Rua Oswaldo Barrios Migueles, na Vila Garcia, neste município. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 119, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a criação de uma conexão com ponto final da Vila Garcia para as linhas de ônibus que passam pela região conhecida como Lago Dourado, no bairro Chacras Rurais, Guararema. Autoria, vereadora Márcia Santos. Requerimento 120, ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, solicitando informações referentes às obras de ligação da rodovia Nilo Máximo, São Paulo, SP 077, a Avenida João Lino Filho, situada no Jardim Santa Marina, neste município. Autoria, vereador Juarez Araújo. Requerimento número 121, ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, solicitando a duplicação da rodovia Nilo Máximo, SP 77, no trecho compreendido do quilômetro 02 até a região de acesso à rodovia Carvalho Pinto, neste município. Autoria, vereador Juarez Araújo. Requerimento número 122, a CCR Nova Dutra, solicitando a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Alda Lencioni Toledo, via de acesso ao Parque Meia Lua, na altura do quilômetro 159,4 da rodovia Presidente Dutra, neste município. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a CCR Nova Dutra, solicitando a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Alda Lencioni Toledo, via de acesso ao Parque Meia Lua, na altura do quilômetro 159,4 da rodovia Presidente Dutra deste município. Destacamos que já enviamos vários requerimentos solicitando o serviço, mas até a presente data nada foi feito. A situação da avenida dificulta a vida dos pedestres e dos motoristas que por ali trafegam, conforme demonstram as fotos anexas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 29 de março de 2017. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhora presidente, esse requerimento foi solicitado. Voto. Votação. Requerimento 122. Os que forem contrários a esse requerimento, que levante o braço. Requerimento aprovado. Presidente, por favor. Eu gostaria de mostrar essa foto aqui, que foi tirada no dia 6/2 de 2017. Fica em frente à churrascaria do Gramado, daí ali é a entrada do Parque Meia Lua. Olha o tamanho deste buraco. Aí ontem à noite, eu tirei essa outra foto aqui, dia 28/3/2017, à noite, e mostrei com o dedo lá, e a Nova Dutra, o que ela presta na cidade de Jacareí para receber o dinheiro do povo, que tem placa da cidade de Jacareí, de ter liberado, mas o trabalho dela não faz na entrada do Parque Meia Lua. Então, ó, os motoristas do Parque Meia Lua, de toda a população, leiam a entrada do bairro. Tem hora que não passa, nem ônibus, não passa nada por causa desse buraco. Espera que a Nova Dutra faça o papel dela na cidade.
Pegar dinheiro é fácil, agora fazer que está sendo difícil. Quem está falando aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento número 123, a EDP Bandeirante Energia S.A. A EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à rede elétrica na rua Rosa Monteiro Lino, defronte do número 372, no Parque Meia Lua, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 124/2017, ao excelentíssimo presidente da República, Dr. Michel Temer, solicitando informações e providências para que os veículos com placas do município de Jacareí fiquem isentos do pagamento de pedágio nas cabines de bloqueio existentes na entrada e saída da cidade. Considerando que na implantação de praça de pedágio na rodovia Presidente Dutra, no município de Jacareí, foi instalada uma cabine estendida na entrada da cidade para evitar a fuga de veículos, mas de forma errônea, cobram o pedágio dos carros com placa de Jacareí, dos munícipes moradores deste município, que precisam pagar para entrar e sair de sua própria cidade, ferindo o direito de ir e vir do nosso cidadão. Requeremos à excelentíssima senhora, presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo presidente da República, Dr. Michel Temer, solicitando informações e providências para que os veículos com placas do município de Jacareí fiquem isentos do pagamento de pedágio nas cabines de bloqueio existentes na entrada e saída da cidade. Desejamos os seguintes esclarecimentos. Porque, quando foi colocada a cabine estendida de pedágio na entrada da cidade de Jacareí, já não foi determinado que os carros com placa da cidade não teriam que pagar o referido pedágio. 2. Quem ou qual órgão fez com que esta cobrança indevida acontecesse no município, retirando o direito de ir e vir dos cidadãos da cidade? 3. O governo federal, através do Ministério dos Transportes, pode cancelar essa cobrança para os veículos com placa de Jacareí? Assim sendo, muito respeitosamente recorreremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo presidente da República e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 29 de março de 2017. Vereador Fernando da Ótica Original. Senhorita Presidente, esse requerimento foi solicitado votação. Senhora Presidente, eu quero justificar esse requerimento, né, porque a vergonha foi instalada na entrada da nossa cidade. É uma vergonha ter esse pedágio aonde a presidente Dilma não tirou, o presidente Lula não tirou, e agora eu quero saber se o Michel Temer vai tirar. Porque eu não vejo secretários se movimentar, eu não vejo os prefeitos se movimentar, eu não estou vendo. Não é possível, gente, que nós vamos engolir isso aí goela abaixo. Nós precisamos saber o que vai acontecer com o pedágio. Nós precisamos do cancelamento da cobrança do pedágio para as placas de Jacareí. Não dá mais para a gente ficar na passiva. A gente tem que fazer o quê? Se unir aqui nessa casa, se unir com os secretários, o prefeito precisa se sensibilizar e ir para cima. Não é possível. Até quando nós vamos aguentar isso aqui na nossa cidade? É uma vergonha ter que entrar na cidade e pagar. Para sair da cidade tem que pagar o pedágio. Eu quero franquear a assinatura aqui a todos os nobres colegas para que a gente possa fazer uma frente e ir para cima nessa situação. Não dá mais para ficar na passiva. Reforço, vergonha instalada na entrada da nossa cidade. Então nós estamos pedindo aqui para o presidente da República, Michel Temer, porque eu reforço, a Dilma não fez, o Lula não fez, quero saber se o Michel Temer vai fazer. E quero saber se o prefeito também vai ajudar a gente para lutar com relação a isso. Então fica aqui o meu encaminhamento favorável a esse requerimento. Algum vereador mais quer justificar? Senhora Presidente, queria justificar também. Nós também encaminhamos um requerimento em relação a isso. E aqui a população de Jacareí sabe que nós, do movimento sindical, fizemos maior luta nessa cidade, fomos até o pedágio para barrar esse pedágio.
Aqui o promotor puxou a luta na época, fizemos um movimento intenso nessa cidade e nós, de prontidão, queremos deixar claro aqui que nós somos contra esse pedágio e o nosso requerimento também é contra. E nós, nos próximos dias, vamos estar indo até Brasília, até convido o vereador Fernando também para estar discutindo com a gente, para conversar com o ministro do Transporte, o Quintela, para nós tentarmos isentar as placas de Jacareí, porque não dá mais para aguentar. Só a população é que paga a custa nesse país, enquanto, infelizmente, aí os políticos mau caráter estão cada dia lesando o direito dos trabalhadores. Por isso, nós somos favoráveis a essa luta aqui em Jacareí, chamar todas as autoridades, o prefeito, para que possamos fazer uma grande luta para retirar aqui esse pedágio da nossa cidade. Senhor presidente, logicamente que nós todos temos uma compreensão exata do problema que traz esse pedágio aqui na entrada da nossa cidade. De fato, houve muitas lutas, mas a gente sabe que a questão ela passa por uma esfera onde nós temos pouca ação. Acredito que só a boa vontade dos governantes não resolva, até porque existe um contrato vigente e ele tem que ser cumprido. Em breve teremos aí uma renovação da concessão, pode ser que nesse momento vale a pena a gente fazer um esforço. Mas é preciso também passarmos a informação correta para a população, né? Dizer que o Lula não tirou, que a Dilma não tirou, então tem que dizer que quem colocou o pedágio foi o Fernando Henrique, do PSDB. Porque fala quem não tirou, mas não fala quem colocou. E eu duvido muito que o Temer vai se preocupar com isso. Mas, em todo caso, todo esforço é válido e pode contar também com a minha assinatura e com o meu apoio. Presidente, por favor. Na gestão passada, nós tivemos em Brasília, nós tivemos lá 7 vereadores. E o doutor Aroca estava do meu lado aqui, ele também esteve em Brasília. O Valdemar Costa Neto, que era o presidente do transporte, ele se diz, pedágio não tira, podemos ver se tira a cidade de Jacareí não pagar pedágio. Até hoje não aconteceu isso aí. O Aroca, coitado, Deus que põe em bom lugar, morreu e a pedágio não saiu. E todos os vereadores aqui, não sei que são todos, o Arildo sabe disso, mas o quanto de requerimento que nós fizemos aqui nessa Câmara, o tanto de papel que foi gastado já era para ter tirado a tempo. Mas nós vamos lutar, Fernando, junto com você e o Paulinho aqui, que é do PR lá, que tem entrada com o PR lá, o nosso amigo também ali, o coisa ali, e a gente vai em Brasília lutar pelo povo, porque a gente foi eleito para lutar para Jacareí em todo quanto é coisa, de buraco até essa pedágio da cidade de Jacareí. É uma vergonha mesmo que está acontecendo na cidade de Jacareí. Senhor presidente, na verdade, o pedágio ele acabou por causar sérios transtornos ao trânsito de Jacareí. Quem antes saía da Dutra, ia no sentido Esperança, Nova Jacareí, Garapés, 1º de Maio, entrava no primeiro acesso de Jacareí no sentido Rio. E, na verdade, quando colocaram o pedágio, esses veículos passaram a entrar pela entrada do Flórida. E isso fez com que o trânsito ficasse bastante intenso na Padre Eugênio, na Avenida da Pensilvânia, que Vossa Excelência tanto conhece. Eu penso que nós precisamos discutir com seriedade. Retirar o pedágio, eu acho uma questão, do ponto de vista jurídico, impossível. O que a gente precisa fazer é isentar os nossos motoristas do pagamento da tarifa. Mas tem uma questão que eu coloco, vereadores, que, na verdade, por que nós estamos discutindo o pedágio? Porque esse acesso que foi dificultado pelo pedágio para o Esperança, Nova Jacareí, ele precisava também, nós precisamos começar a discutir, de ter uma marginal da Dutra, uma marginal para que o motorista que vai naquela região não precisa acessar a rodovia Presidente Dutra, que é uma via de trânsito mais rápido, que é uma estrada que tem outra finalidade. Portanto, eu vi com bons olhos essa semana a notícia de que a MTU vai trabalhar para que haja um corredor entre Jacareí e São José, mas que esse corredor pudesse ser estendido desde a região do Nova Jacareí e esse corredor chegasse até São José, para que os motoristas que fizessem percurso não precisassem adentrar a rodovia Presidente Dutra. Eu acho que nós precisamos um minuto justificativo, discutir nesse sentido,
para que a gente também informe as pessoas, né, e não jogue coisas que na prática não se viabilizarão. Eu só penso que acho que tem que ter uma ação coletiva. Eu acho que caberia a gente, se o Paulinho já tiver agendado lá com o ministro do Transporte, a gente fazer uma força-tarefa com os vereadores, com os deputados, porque como é federal, né, os deputados, então, ligado aos nossos partidos, fazer uma frente e levar essa comitiva lá junto com o ministro do Transporte. Eu acho que toda semana nós estamos falando isso, mas eu acho que a gente tem que fazer ação. Então, a ação que eu sugiro para nós é que nós fazemos uma frente com os nossos deputados federais, de todos os partidos, e vamos lá fazer isso pessoalmente com o ministro do Transporte, para ele que sensibilize e isente os moradores, né? Quem tem o carro com a placa da cidade de Jacareí, que eu acho que é bem visto. E lembrando que nós temos na nossa porta esse pedágio e é a taxa mais cara de todos os pedágios que a gente vem pela Dutra, pela Ayrton Senna e pela Carvalho Pinto. Senhora Presidente, queria justificar meu voto e dizer que, independente de quem colocou, de quem não tirou, a gente tem que pensar em nossa cidade. Eu acho que realmente essa é uma questão que tem que ser revista o mais urgentemente possível, porque a cidade está pagando a conta. Além dos munícipes de Jacareí ter que pagar para entrar e sair da cidade onde moram, às vezes você sai daqui, precisa ir pela Dutra no Igarapés, 1º de maio, você tem que pagar pedágio. A gente tem um grande problema, que é o desvio, a fuga do pedágio dos caminhões por dentro da cidade. E nós, munícipes, estamos pagando essa conta. Esses caminhões pesados, eles prejudicam o nosso trânsito, destrói nosso asfalto. Você vê a cidade totalmente esburacada, muito por conta da má manutenção, mas também por esse trânsito da fuga do pedágio. Obrigado. Senhorita Presidente, eu também gostaria de justificar aqui o meu voto já favorável a essa iniciativa, uma vez que eu conheço várias cidades do nosso estado que também não cobram, eles isentam as placas da cidade naquele pedágio, né? E eu poderia citar uma delas aqui, que é Diadema. Passei várias vezes por ali, a placa do município ela não paga, mas fora do município ela cobra sim, o município cobra por isso sim. Então, por que a nossa cidade é diferente, né? A gente sabe que existe um contrato, não é uma coisa difícil, mas quem sabe a união de todos nós aqui, como a senhorita mesmo mencionou aí, numa visita aí ao ministro dos Transportes aí, quem sabe a gente junto consegue uma força aí e acabar tendo esse benefício para essa comunidade, não é verdade? Quero colaborar também, presidente. Só lembrando, o ano passado, alguns vereadores estiveram lá junto com o gestor do Nova Dutra. Eu, Valmir, o Arildo, o Fernando e outros vereadores que aqui estavam nessa casa. Nós estivemos conversando com o gestor sobre vários assuntos, entre eles a entrada de Jacareí que é cobrado. Nós fomos lá para poder falar qual a possibilidade de eles ajudarem financeiramente a Santa Casa de Jacareí. E ele nos disse o que, Valmir? Que estava quebrado, que a Nova Dutra estava quebrada, não tinha condições de ajudar a Santa Casa, que não tinha condições de liberar o pedágio para Jacareí, que isso era uma coisa da justiça lá em cima, que eles não poderiam mudar. Então, a gente já está nessa luta faz muito tempo. Solicitamos para ele também a cabine avançada, que só entra Jacareí ou só sai Jacareí, que fosse destinado para a Santa Casa, e nem isso ele nos fez. Então, essa luta nossa já é de bastante tempo. O requerimento 124 está em votação. Os que forem contrários, que levante o braço. Aprovado o requerimento 124. Requerimento número 125, /2017. A Enob Ambiental S.A., solicitando informações referentes aos funcionários da empresa e aos serviços prestados à municipalidade. Considerando que no período de chuvas o mato cresce mais rápido e a desculpa que os munícipes ouvem
é que, nessa época, a Enob Ambiental não consegue atender a demanda da cidade, considerando que muitos córregos de Jacareí ficam por muito tempo com mato alto, trazendo sujeira, causando enchentes, propiciando a proliferação de animais peçonhentos e roedores, colocando em risco a saúde dos munícipes, inclusive pelo fato de que muitos desses locais são próximos a pontos de ônibus, considerando que, em alguns períodos do ano, os munícipes observam grande efetivo da Enob Ambiental nas ruas, e em outros momentos poucas pessoas trabalhando, e considerando que muitos munícipes reclamam da alta velocidade praticada pelos motoristas dos caminhões coletores de lixos, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a Enob Ambiental S.A., solicitando informações referentes aos funcionários da empresa e aos serviços prestados à municipalidade, conforme questões relacionadas a seguir. 1. Apresentação de cronograma de capina e limpeza dos bairros de Jacareí. 2. Existe equipe específica para atuar em épocas de chuvas a fim de executar os serviços de capina e limpeza na cidade? 3. Em épocas de chuvas, quais são as prioridades de serviços? 4. Qual é o limite de velocidade dos caminhões de coleta de lixo? 4.1. Qual departamento faz a supervisão desse quesito? 5. Qual o número de funcionários atual da Enob Ambiental? 5.1. Informar a quantidade de funcionários dos últimos 8 anos, ano a ano. 5.2. Informar o piso salarial e benefícios desses funcionários, bem como a quantidade de conjuntos de uniformes e EPI que recebem. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da Enob Ambiental S.A., e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 29 de março de 2017, vereador Fernando da Ótica Original. Senhorita Presidente, esse requerimento foi solicitado votação. Senhora Presidente, eu queria aqui encaminhar minha justificativa com relação a esse requerimento. Trata-se do quê? Da empresa ambiental. Quem não sabe, a ambiental é o novo formato da Enob lá atrás, né? E a Enob enfrentou um monte de processo e por aí afora, não vou entrar nem na seara, mas vou entrar na seara do seguinte, que a desculpa é a chuva. Sempre, está chovendo, não dá para fazer capina, o mato está crescendo. Mas, gente, vamos parar de dar desculpa e vamos para cima da ambiental. A ambiental recebe todos os meses mais de R$1 milhão. Espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem época que a gente vê nas ruas de Jacareí um monte de trabalhadores, vários trabalhadores. E tem época que parece que some tudo e o mato cresce. E aí o que acontece? A gente fica aqui brigando para limpar córrego, a gente fica aqui brigando para lutar contra escorpião, contra cobra, contra uma série de coisas, entupimentos, enchentes. Então nós precisamos saber. Outra reclamação do munícipe é o quê? A questão da velocidade dos caminhões. Os caminhões estão andando em alta velocidade. Outra questão dos munícipes é o quê? A questão do lixo, que deixa lá na esquina, vem um cachorro, estoura os lixos. 1 minuto, vereador. Então, o que acontece? Precisa ser visto. A ambiental recebe muito e, por sinal, que eu estou vendo, está oferecendo pouco. Então, eu quero aqui encaminhar o meu voto favorável a esse requerimento e quero pedir o voto dos nobres colegas também favorável a esse requerimento. O requerimento está em votação. Os que forem contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Questão de ordem, por favor, presidente. Só uma correção, por favor. Eu disse que a Nova Dutra estava quebrada. Não é, eu me pronunciei errado. Ela nos disse que estava no vermelho, não quebrada, no vermelho. Requerimento número 126, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a poda das árvores existentes defronte do condomínio Paineiras, situado na rua Luciano de Toledo, número 206, no bairro Santa Cruz dos Lazos, neste município. Autoria, vereador Paulinho de Esporte. Requerimento número 127, a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada,
solicitando providências à implantação de horário das 22 horas na linha circular 27, de segunda a sexta, com saída da região central e destino ao conjunto 22 de abril. Autoria, vereador Luiz Flávio. Senhorita Presidente, não há mais pedidos de requerimento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da síntese dos pedidos de informação protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 8/2017. Requer informações acerca da prorrogação do contrato de outorga de concessão para a prestação e exploração dos serviços do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano do município de Jacareí, firmado entre a municipalidade e a empresa JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Houve estudo técnico, pesquisa ou qualquer outro modo de coleta de informações, além dos documentos que constam dos autos realizado pela Prefeitura ou pela concessionária que ampare a exigência contratual estampada na cláusula 13.2.2, item A, acerca do índice de cumprimento de viagens e de frota? 2. Houve estudo técnico, pesquisa ou qualquer outro modo de coleta de informações, além dos documentos que constam dos autos realizados pela Prefeitura ou pela concessionária que ampare a exigência contratual estampada na cláusula 13.2.2, item B, acerca do índice de penalidade e irregularidade no pagamento de multas? 3. Houve estudo técnico, pesquisa ou qualquer outro modo de coleta de informações, além dos documentos que constam dos autos, realizado pela Prefeitura ou pela concessionária, que ampare a exigência contratual estampada na cláusula 13.2.2, item C, acerca da avaliação geral do estado da frota? 4. O método de avaliação da condição econômica financeira da concessionária prevista na cláusula 13.2.2, item D, do contrato em questão, possui segurança jurídica? 5. Em outros contratos firmados pelo município, foi utilizada a mesma forma de avaliação da condição econômica financeira aqui constatada? 6. Para a prorrogação do contrato, as cláusulas 13.2.1 e 13.2.2 estipulam condições mínimas de aferição da adequação do serviço. Além das aludidas condições que são mínimas, a Prefeitura realizou algum outro estudo técnico, pesquisa com usuários, registro de evolução do serviço, ou qualquer outro modo de coleta de informações além dos documentos que constam dos autos? 7. Qual era o número de linhas e quais eram os bairros atendidos em 2006/2007, pactuados no instrumento contratual original? 8. Qual era o número de bairros existentes em Jacareí em 2006/2007 e atualmente? Qual é o número de bairros existentes em Jacareí? 9. Qual era a população de Jacareí em 2006, 2007 e qual a população na atualidade no ano de 2017? 10. Qual era a população coberta pelo transporte urbano em 2006, 2017 e qual que é a população abrangida na atualidade? Ao guarda de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 29 de março de 2017. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanização. Presidente em exercício, doutora Márcia Santos. Relator da comissão, Paulinho dos Condutores. Membro da comissão, Juarez Araújo. Pedido de informações número 9. Requer informações a respeito das condições de segurança do armazenamento do ácido clorídrico da estrutura em concreto armado e de fundação da casa de cloro e do tanque de passagem de ETA de Jacareí. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade.
Desculpe, senhora vereadora, o pedido de informações também, né? Tem que ser pedido. Não, se pedir antes, não pediu, se não pediu, não vota. Acabou? Não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram aprovados, apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Padre João de Oliveira Rosa Filho, formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Antônio Pires de Almeida, formulado pelo vereador Abner de Madureira. Voto de pesar pelo falecimento de Olívia Souza Santos, esposa do diácono José Maria, da paróquia São João Batista, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Voto de pesar pelo falecimento de Sandra Regina Rochel Torres, membro da Pastoral da Criança da paróquia São João Batista, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Não há mais voto de pesar, senhora presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos juntos um momento de silêncio.